Olá, meus irmãos, tudo bem? Bom dia, graça e paz. Meu último vídeo, já faz um tempinho, né? Eu falei um pouquinho do papel do homem dentro de casa. E hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o papel do homem fora de casa. Essa palavra Deus já entregou no meu coração tem algum tempo e por alguns motivos eu acabei não conseguindo gravar esse vídeo, mas não poderia deixar de falar a respeito dessas coisas e dividir com vocês um pouquinho do que Deus tem falado ao meu coração. Então, a gente deve lembrar que o primeiro papel do homem é o sacerdócio no lar, né? Então, essa é a nossa primeira função. A gente é responsável pelas nossas esposas, pelos nossos filhos, assim como eu falei no vídeo anterior. Mas quando o homem sai de casa, qual que é o nosso papel quando a gente está na rua, né? O papel do homem fora de casa, ele foi estabelecido lá na criação, lá no Jardim do Éden. E foi Deus que deu essa função, né? Então, para a gente resgatar o papel do homem, a gente também deve resgatar alguns conceitos bíblicos. Então, em Gênesis 2, no versículo 15, ele fala assim: o Senhor Deus tomou o homem e colocou no Jardim do Éden para cultivar e guardar. Então, aqui a gente tem as duas funções do homem dadas por Deus ali no Jardim do Éden. A primeira é cultivar, né, que seria trabalhar para fazer com que as coisas cresçam, e a segunda coisa seria guardar, ou seja, proteger e sustentar o progresso já alcançado. Então vamos falar um pouquinho sobre essas duas funções, né? A primeira, então, a respeito de cultivar. A palavra de Deus lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, nos versículos 10 a 12, fala o seguinte: porque quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma, pois de fato ouvimos que há entre vocês algumas pessoas que vivem de forma desordenada, não trabalham, mas se intrometem na vida dos outros. E a essas pessoas determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Então, trabalhar e trazer o sustento para sua casa é um dever do homem, né? E o homem deve assumir essa postura e deve se dedicar ao trabalho. É errado que a mulher também ajude no orçamento de casa? Não tem nada aqui dizendo que é errado. Só que é obrigação do homem. O homem tem que trabalhar em período integral. O homem tem que se dedicar ao trabalho. E a Bíblia diz ainda mais uma coisa. Em Colossenses 3, de 23 a 25, fala o seguinte: tudo o que fizeres, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça, receberá em troca injustiça feita. E nisto ninguém será tratado com parcialidade. Ou seja, nós devemos ter uma vida de retidão no trabalho. Assim como a gente aprende lá no Legendários, né, sermos homens inquebrantáveis, a gente tem que ter um caráter inquebrantável, não negociar valores. Não devemos enganar os nossos funcionários, não devemos ser desonestos com fornecedores e clientes, devemos pagar também os nossos tributos, os nossos impostos de forma correta. Devemos fazer isso não para parecermos bons, não para agradar o próximo, mas por quê? Porque a gente deve agradar a Deus, somente a Deus, né? E quando a gente age de forma correta no nosso trabalho, isso também glorifica a Deus. Segundo ponto, sobre guardar. A gente sabe que tudo vem do Senhor, foi Deus que nos deu. Então a gente deve ser bons administradores do que a gente tem. A hombridade, ele fala que nós somos mordomos de tudo que a gente tem, que nada é nosso, tudo pertence ao Senhor. Aí eu queria compartilhar com vocês um texto que está em Provérbios, no capítulo 6, dos versículos 6 a 11. Preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas. Elas não têm líder, nem chefe, nem governador, mas guardam a comida no verão, preparando-se para o inverno. Preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando vai se levantar? Então o preguiçoso diz: eu vou dormir somente um pouquinho, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas enquanto ele dorme, a pobreza o atacará como um ladrão. Lembro ainda da parábola dos talentos, que Jesus, nos ensinou que devemos investir tudo que a gente recebe de Deus, né? Isso vale para tudo, desde coisas materiais, de dinheiro, desde dons e talentos que Deus nos dá, né? Então eu queria dividir ali o finalzinho da parábola, dos talentos, onde o
o senhor ali que distribuiu os talentos para os seus servos, ele vai cobrar o terceiro servo, né? Então está em Mateus 25, os versículos 26 e 27. Não vou ler toda a parábola, mas só o finalzinho. Empregado mau e preguiçoso, disse o patrão, sabe que colho onde não plantei e junto aonde não semeei. Por isso você deveria ter depositado meu dinheiro no banco, e quando eu voltasse receberia com juros. Então Deus, ele também vai nos cobrar o que a gente está fazendo com os talentos, né, que ele nos deu. Se a gente está empregando isso para o reino, se a gente está aplicando isso, a gente está investindo isso, ou a gente está deixando guardado. Mas eu queria colocar uma terceira função, né, para o homem quando o homem está fora de casa. Essa função foi ensinada por Jesus. Em Mateus, no capítulo 5, versículo 13 a 16, Jesus fala o seguinte: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão em casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Como sal da terra, né, essa função que Jesus nos ensina de ser sal da terra e luz do mundo, como sal a gente deve influenciar a vida das outras pessoas, né? A gente deve ser referência para outras pessoas em hombridade e integridade. Assim a gente vai glorificar a Deus. Muitas pessoas não vão ter oportunidade de ler a Bíblia, não por falta de acesso, mas às vezes porque o inimigo impede, né, que ela tenha essa vontade de abrir a Bíblia. Então o único evangelho que ela vai conhecer é a nossa vida. Então a gente deve influenciar a vida das outras pessoas. E como luz do mundo, a gente tem que abençoar a vida do próximo, ajudando carentes, doentes de alma, os feridos, orando, muitas vezes por pessoas que precisam, né, de uma oração, né? A luz de Cristo, ela deve brilhar nas nossas vidas de tal forma que a gente deve transbordar na vida do próximo. Bom, meus irmãos, essa era a mensagem que eu tinha para você. Na primeira vídeo anterior, né, eu acabei ficando um pouco longo, né? O vídeo passou de meia hora e eu não queria isso. Eu quero fazer vídeos curtos para que você possa assistir com tranquilidade. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha edificado a sua vida. Mas antes de encerrar esse vídeo, eu quero orar com você. Paizinho, Pai de amor, obrigado por essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, que ela venha, ó Pai, tocar a vida de muitos homens, ó Pai. Que os homens possam entender, ó Pai, que nosso principal papel é como sacerdote do lar, mas a nossa função também como homem, ó Pai, é de prover nas nossas casas, é de guardar aquilo que o Senhor nos deu, ó Pai, e também de influenciar outras pessoas, que a gente não seja influenciado pelo mundo, mas que a gente influencie as pessoas através da luz de Cristo que existe em nossas vidas. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado, obrigado pelo seu imenso amor, ó Pai. É em nome de Jesus que eu amo. Amém. Obrigado, meus irmãos. Tenham um ótimo dia, um ótimo restante de dia, uma boa tarde, debaixo da graça do Senhor.